A paz e a alegria de Jesus ressuscitado estejam neste momento tomando conta das nossas vidas. Meus queridos, antes de mais nada, o nosso sinal da cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E sob este sinal da cruz redentora de Jesus, da gloriosa cruz redentora de Jesus, colocamos o nosso encontro deste dia. Eu peço desculpas a vocês, porque na semana passada eu os deixei sem postar, sem vídeo, né? Sem o nosso vídeo, sem o nosso ponto de encontro. Mas hoje, graças a Deus, nesta terça-feira da Semana Santa de 2012, estamos de novo juntos. Hoje eu vou fazer a experiência de gravar direto um vídeo, até onde eu conseguir, né? Até onde a inspiração de Deus permanecer comigo. Nós estamos estudando neste semestre os dons do Espírito Santo. Dons do Espírito Santo que são para o nosso crescimento espiritual na fé. Dons do Espírito Santo que são a força de Deus, a força e o poder de Deus para alcançarmos a salvação e nos aperfeiçoar no sentido da santidade. Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a bem-aventurança que corresponde ao dom da piedade. É o dom da mansidão, é o fruto da mansidão, é a bem-aventurança da mansidão. Nós podemos dizer com certeza, com segurança, que todas as bem-aventuranças são frutos do Espírito Santo, frutos da ação de um dom do Espírito Santo que tem que contar com a nossa colaboração. Então eu quero começar hoje com o nosso catecismo. O que é que o catecismo da nossa igreja ensina sobre a mansidão? Eu encontrei um ponto muito interessante no catecismo, é o ponto 716. Esse ponto diz assim: o povo dos pobres, isto é, os humildes e os mansos, totalmente entregues aos desígnios misteriosos de seu Deus, aqueles que esperam a justiça, não dos homens, mas do Messias, este povo dos pobres, é finalmente a grande obra da missão escondida do Espírito Santo. Eu quero que vocês prestem atenção em como a igreja explica para nós o que é ser pobre. Quem são os pobres na igreja, no povo de Deus? São os humildes, são os mansos, são aqueles totalmente entregues aos desígnios misteriosos de seu Deus. São aqueles que esperam a justiça, não dos homens, mas do Messias. É muito importante que nós tenhamos noções claras a respeito dessa interpretação que a igreja nos dá a respeito da pobreza e dos pobres. Por isso, a primeira bem-aventurança que nós estudamos e refletimos e rezamos e pedimos a Deus e fizemos esforço naquela semana para vivenciar foi a bem-aventurança da pobreza de espírito. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Hoje nós vamos perceber a bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra.
Então a igreja nos diz que sem mansidão, sem humildade, sem uma vida totalmente entregue aos planos de Deus, é impossível a felicidade, que é o sentido da palavra bem-aventurança. Mas na liturgia das horas de ontem, aliás, na liturgia da missa, na antífona da entrada da missa de ontem, eu fui tocada por um versículo em que o salmista pede a Deus faz a Deus o seguinte pedido: combatei aqueles que me combatem. Dependendo da resposta que nós dermos, do modo como nós interpretamos este combate, vai depender uma atitude nossa. Na verdade, quem é que combate contra mim? Quem é que combate contra nós? Quem é que combate contra você? Certamente nós temos uma resposta maravilhosa do apóstolo Paulo. Não é contra homens de carne e sangue que nós estamos enfrentando. Não é contra eles, mas é contra os espíritos espalhados pelos ares, contra os demônios a serviço de Satanás. Então não são propriamente inimigos nossos as pessoas, mesmo quando elas são contrárias a nós, mesmo quando nos rejeitam, mesmo quando nos afastam deles, mesmo quando nos ignoram, mesmo quando nos fazem todo tipo de mal, nós precisamos ter esta clareza. Não são eles os nossos inimigos, essas pessoas, mas os inimigos nossos são o inimigo demoníaco que age neles para nos atacar. Porém, também isto não é o nosso pior inimigo. O nosso pior inimigo é a nossa própria carne, é o nosso próprio eu, porque o maligno pode dar 1001 piruetas para tentar me derrubar. Se eu estou num caminho de busca de santidade, se eu nem sequer dou atenção à tentação pela qual ele combate contra mim, ou usa pessoas para me tentar a ser agressiva, a responder com a mesma moeda, a me vingar, se eu estou com os olhos fixos em Jesus e não prestar atenção nessas coisas, não dar peso para isso, certamente nós encontramos a chave de uma bem-aventurança inestimável, que é a mansidão. É sobre isso que nós vamos refletir, estudar com muito carinho. Há uns 2 anos atrás, se eu não estou enganada, nós estudamos, através de uma apostila, a vida ascética. E essa apostila continha textos maravilhosos dos padres da igreja e dos monges do deserto, que viveram uma vida ascética maravilhosa, em muitos pontos, não para serem imitados naquilo que eles faziam, eram coisas até extravagantes. Mas o que fica para nós? Se eu não posso fazer aquilo que eles faziam, eu posso fazer como eles faziam, isto é, com um coração penitente, um coração desejoso de conversão, no combate contra os demônios
que nós temos dentro de nós, a nossa própria carne. Esta é a verdadeira guerra, é este o verdadeiro combate contra nós mesmos, né? Então, nós vamos falar muito hoje de ascese, isto é, de exercício. Nós vamos falar de esforço por sermos mansos, para corroborar com o dom da piedade, que nos faz reconhecer nos nossos irmãos, filhos igualmente de Deus como nós somos, e pessoas a quem nós devemos respeito por causa exatamente dessa filiação. Então, gostaria, você que tem a apostila que nós estamos estudando, na página 11, nós vamos voltar um pouco ao dom da piedade. E aqui está escrito assim: o dom da piedade aperfeiçoa a justiça a respeito dos nossos relacionamentos com o próximo. O dom da piedade regula a qualidade do nosso relacionamento com o próximo, ajudando-nos, sobretudo, agora prestem atenção, a polir as pontas, as nossas asperezas, as nossas diferenças, a vencer aquele senso de desdém, de dureza, que, embora procurando praticar a virtude, se manifesta ainda na nossa conduta, particularmente para com aqueles que nos são molestos e hostis. Ontem eu pregava e chamava a atenção do povo para essa palavrinha, dessas 4 linhas. A palavrinha que chamou a minha atenção foi a palavra ainda. Nossa, ainda eu não sou quem eu deveria ser. Ainda eu não dominei a minha língua. Ainda eu não consegui segurar a minha raiva. Ainda. Este ainda vai acompanhar a vida da gente até a sepultura, porque nós estamos num processo de conversão. Nós estamos num processo de construção da nossa santidade, contando absolutamente com a graça de Deus. Sem mim nada podeis fazer. E continua aqui no capítulo do dom da piedade. O dom da piedade nos inspira o senso da paternidade divina, não apenas com relação a nós mesmos, mas com relação aos demais. Se Deus é meu pai, Deus é pai do outro também. E se eu quero honrar meu pai, quero santificar o nome do pai, eu tenho que prestar atenção em como eu trato aqueles que são filhos deste mesmo pai e, portanto, são meus irmãos. Ou seja, o dom da piedade nos faz sentir que não somente sobre nós, mas sobre todos os homens, próximos ou afastados, amigos ou inimigos, se estende a mesma paternidade, uma vez que um é o Pai de todos, aquele que é sobre todos e por todos. Quando nós nos abrimos ao dom da piedade, nós somos capazes de perceber o que nós estamos falando, né? E na página seguinte, na página 12, essa apostila ainda vai continuar no parágrafo 1º, dizendo assim: se quisermos colaborar com a moção, a inspiração, o dom da piedade, deveremos nos engenhar para dispor o nosso coração à benevolência e à mansidão. Portanto, tem algo que cabe a mim fazer. Tem algo que cabe ao meu esforço pessoal, à minha luta, ao meu combate, para ser bom,
e para ser manso, habituando-nos a considerar qualquer homem, mesmo que nos fosse contrário, como filho de Deus, como nosso irmão. E quando este exercício se fizer mais difícil, ao invés de nos desencorajarmos, nos voltaremos com maior insistência ao Espírito Santo, suplicando a Ele de querer cumprir em nós aquilo que sozinhos não damos conta de fazer. Que o Espírito de piedade nos seja concedido, Senhor, para que possamos praticar a mansidão conforme o coração do vosso Filho Jesus, que nessa semana se apresenta como modelo no servo sofredor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.